Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal. Dar continuidade aqui na nossa programação da semana, nesse dia aí bastante cheio e olha só, é a última, né, do dia, né? Ainda bem, entrevista, né? E a gente vai fechar com o melhor estilo conversando aqui com a Brunielli, né? E o que nós vamos falar aqui? Vamos conversar um pouco sobre eleições aqui de São José dos Campos, né? E a Brunielli, ela é pré-candidata, né, a vereadora da cidade pelo Partido dos Trabalhadores. E obviamente que discutir, né, a pauta, né, da questão trans, né, principalmente em São José dos Campos, é de extrema importância. Então, por isso que eu convidei ela aqui para o nosso canal. Então, antes da gente começar, Brunielli, para aqueles que ainda não conhecem você, peço aí para você fazer sua apresentação. Sim, olá, muito boa vida. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Brunielli Lemos, sou a fundadora da Associação Transbordamos, também sou embaixadora trans do Instituto Avon, sou ativista, militante pelos corpos trans e pelos direitos humanos, né? Sou nascida e criada aqui na cidade de São José dos Campos e esse ano estou aí como pré-candidata nas eleições de 2024 pelo Partido dos Trabalhadores, né? Já agradeço pelo convite, Guilherme, estar aqui nesse espaço é muito importante para mim e para toda a nossa comunidade, é um espaço onde a gente pode ser voz e trazer as nossas narrativas, as nossas vivências, os nossos sonhos, né? E é extremamente importante. Então, muitíssimo obrigado pelo convite, pelo acolhimento, pelo carinho. Eu espero contribuir aqui hoje com esse bate-papo e transmitir bastante informação para quem está nos assistindo e para quem vai nos ouvir. Perfeito, Brunielli. Então vamos aí para a primeira pergunta, né? Você participou aí, né, de uma importante batalha, né, em defesa da população trans em relação à participação do esporte aqui na cidade de São José. Passada essa batalha, né, qual que é o balanço que você faz, né, dessa luta e também da atuação da Câmara dos Vereadores, seja, né, pelo deputado Tomás Henrique, né, que propôs esse absurdo, mas também, né, de outros vereadores? Sim, na verdade, essa PL, né, que hoje em dia foi sancionada, é uma lei que está em vigor na cidade de São José dos Campos, que prevê o sexo biológico como principal característica para uma pessoa participar de esporte, e isso exclui pessoas trans e travesti dessas modalidades. Uma vez que a galera do esporte masculino não vai aceitar as mulheres trans, né? Eu andei conversando com uma galera do futebol, inclusive com o pessoal do time de São José dos Campos, né, com a Águia do Vale, e eu ainda perguntei, olha, a Águia agora vai ser gaivota? Ainda falei brincando, né, porque assim, vai entrar as travestis tudo em campo com vocês, né, vocês estão sabendo desse projeto de lei, né, enfim, é um projeto de lei inconstitucional que exclui ainda mais essas pessoas, não existe pessoas trans no esporte aqui em São José dos Campos, justamente porque essas pessoas são excluídas desses espaços a partir do momento em quando ela se declara ser uma pessoa trans, né? Então, a gente tem relatos de crianças e adolescentes que cresceram no meio esportivo e que na sua fase adulta, na sua transição de gênero, não foram mais aceitos e acolhidos dentro desses espaços. Então, a gente enfrenta muito preconceito, muitos estereótipos dentro desses espaços e a gente não tem pessoas trans atuando no esporte, né? Então, é uma lei que tira um espaço que a gente ainda não alcançou, que é inconstitucional, que inclusive é uma luta que não parou por aí, né? A gente está nos mobilizando para conseguir levar adiante e derrubar essa lei que é inconstitucional.
né? E a Câmara Municipal de São José dos Campos vem atuando de maneira brutal com a comunidade LGBTQIA+, porque são seres humanos, são cidadãos, também são munícipes que pagam seus impostos. Nós, da comunidade LGBT, não somos isentos em impostos, nós não somos isentos em IPVA, a gente não é isento de nada, mas na hora de ter os nossos direitos constitucionais garantidos, a gente enfrenta muita dificuldade, existe uma lacuna muito grande entre a nossa comunidade e o acesso a direitos básicos, e aí eu falo sobre o acesso à saúde, sobre o acesso a uma educação acolhedora, respeitosa, sobre o acesso ao trabalho, sobre o acesso à moradia, sobre a dignidade humana, sobre o acesso à vida, né, que é o mais básico de tudo. Então, em vez dessas pessoas que estão lá utilizarem dos seus cargos e dos seus poderes para levar acesso à qualidade de vida, à dignidade humana para essa parcela da população aqui da nossa cidade, muito pelo contrário, eles atacam a nossa comunidade, criam um projeto de leis dentro da Câmara Municipal que vai contra todo esse avanço e todas as conquistas que a comunidade LGBT vem conquistando ao longo da história do nosso país, né? Então, São José se declara ser uma cidade conservadora, uma cidade militar, cristã, enfim, mas a gente precisa entender que essas pessoas também moram aqui, que essas pessoas também existem, e não adianta mais a gente querer tampar o sol com a peneira ou colocar todo mundo dentro do armário, que a gente não vai voltar mais. É um caminho só de ida, não tem volta. E essas pessoas precisam urgentemente de ter as suas demandas atendidas aqui dentro do nosso município, e não é isso que a gente vê dentro da Câmara Municipal de São José dos Campos. E eu não falo só da comunidade LGBTQIA+, eu falo de todas as minorias que vêm sofrendo no nosso município e que ninguém vê. Vendem a imagem da cidade ideal, da cidade perfeita, né, da primeira cidade inteligente, sustentável, resiliente do Brasil, né, e São José é uma máquina pública muito potente, mas deixa a desejar no quesito de diversidade e inclusão, e a gente precisa olhar para a diversidade com um outro olhar, a gente tem que olhar para a diversidade com um olhar mais humanitário, é preciso empatia para lidar com essas pessoas que vêm sofrendo todos os dias, matando 1 leão, 2 leão, 3 leão por dia para conseguir sobreviver, porque essas pessoas, elas não vivem, elas sobrevivem, né, dentro de uma cidade que só silencia essas pessoas com dor e lança para a margem da sociedade. Existe uma São José que ninguém quer ver, que ninguém quer falar, né, que ninguém quer ajudar, e existem pessoas que estão passando dificuldade dentro do nosso município, né, existem mães solos, mulheres pretas, artistas, que tá em abrigo com seus filhos, porque não tem para onde ir nessa cidade. Enfim, é uma questão, assim, muito desumana o que acontece com a minoria aqui na nossa cidade, e essa parcela da população merece, precisa de representatividade, a gente precisa de uma Câmara Municipal que olhe para essas pessoas e enxergue essas pessoas como seres humanos. A gente não quer obrigar ninguém a gostar de ninguém, a gente não quer obrigar ninguém a aceitar ninguém, não existe uma guerra da comunidade LGBT com as igrejas, com as religiões, muito pelo contrário, a gente está lutando pelo direito básico, pelo direito de existir, pelo direito de ir e vir, sabe, pelo direito de trabalhar, pelo direito de ter o meu nome social respeitado, de ter um local na sociedade, de poder ir no hospital e ser respeitado, ser atendido. São José deixa a desejar muitas questões. A gente tem adolescentes que estão sofrendo muito bullying nas escolas, e aí você vai dialogar com a educação, não, mas isso não acontece aqui, né? Então eles tampam o sol com a peneira, não tem alguém que vai tratar desses casos, que vai levar adiante. A subnotificação é gigantesca, e essas pessoas estão sofrendo no nosso município, ninguém quer ver e ninguém faz nada.
Então é preciso sim ser voz, ter esse empoderamento para lutar por essas pessoas e chegar naquela Câmara Municipal e dizer assim, olha, nós resistimos para chegar até aqui e não iremos mais negociar os nossos direitos, não iremos mais negociar as nossas vidas, né? Não iremos mais aceitar que decidem por nós, que criam leis sem nós e que falem de nós sem nós, porque essas pessoas existem e elas merecem ser representadas e ter os seus direitos básicos garantidos. E não é isso que a gente vê tramitando dentro da Câmara Municipal, né? Esse projeto do esporte foi aprovado, mas tem outros projetos de lei também que fala sobre a questão de parada LGBT, que fala sobre a questão de uniforme escolar, de banheiro, tem outros N projetos de lei tramitando dentro da Câmara Municipal que ataca a comunidade LGBTQIA+. E o mais incrível não tem nenhum projeto de lei que garante, né, o direito dessas pessoas enquanto cidadãos, enquanto munícipes aqui na nossa sociedade, né? Então, não trabalham para essas pessoas, não fazem nada, não existe políticas públicas em São José dos Campos para essa parcela da população. É como se não existisse essas pessoas aqui no nosso município e sempre existiu, né? E passou da hora dessas pessoas ter uma representatividade, ser vistas e ser enxergadas enquanto seres humanos, enquanto cidadãos de bem. E Brunelli, né? E acho que uma coisa que a gente precisa, né, discutir, né, e urgentemente é a participação da população trans, né, na política, né? Hoje a gente tem, né, a deputada Érica Hilton, né? Também tem a deputada Duda, qual é o nome? Fugiu o nome dela, Duda, ajuda aí. Duda Salambert. Salambert, né? Isso. Mas, por exemplo, aqui em São José, do que eu estou acompanhando, acho que só você, né, né, mulher trans, que vai participar das eleições, né? Como que você vê essa participação, né? Porque a gente está na Câmara dos Vereadores, né? Completa aí de homens, né? Né, conservadores e tudo mais. Como que você vê isso, né? O que a gente pode fazer para poder fazer com que a população trans participe da política? Sim, na realidade, né, a gente dialogou entre os movimentos sociais, né, da ponta do município, para a gente escolher um nome que irá representar essas pessoas, né? Não que não exista outras pessoas trans também na militância com o interesse de estar atuando dentro da política, mas a gente entendeu que se a gente espalhar essas pessoas e lançar várias pessoas trans candidatas, a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer chegar, que é entrar dentro da Câmara Municipal, né? A gente pretende, em 2024, ter a primeira LGBTQIA+, dentro da Câmara, na história de São José dos Campos, né? E a gente vai trabalhar muito para isso. Então, eu fui um nome escolhido dentro da comunidade para estar representando e sendo voz por essas pessoas, e vai vir todo mundo apoiando essa pré-candidatura, né? Que, no caso, é a minha pré-candidatura. Então, a galera está vindo apoiando, né, e é muito importante a gente ter essa representatividade de pessoas trans na política, porque poucas pessoas têm a experiência de vida que uma pessoa trans tem. Nós temos mais empatia, né, do que a maioria das pessoas. Entendemos mais sobre diversidade, sabemos como isso pode trazer o novo e como isso pode mudar, né, transformação social. Então, a gente tem uma sede de transformação social muito grande. E quando a gente tem uma mulher trans na política, né, muitas pessoas pensam assim, ela só vai lutar por direito da comunidade LGBTQIA+. Não, é aí que as pessoas se enganam, sabe? Existem pautas que custam muito caro para a nossa comunidade. Eu já falei aqui, por exemplo, a saúde, a educação, a segurança pública é uma pauta que custa muito caro para a gente. O nosso país é o país que mais mata essas pessoas no mundo, né? Então, a gente precisa garantir e ter uma segurança pública que vá
assegurar também a vida dessas pessoas no nosso município. Então, a gente vai lutar em pautas que também é muito importante para a nossa comunidade, mas que também vai trazer melhorias e benfeitorias para toda a sociedade, não só para a comunidade LGBTQIA+, né? Então, a gente luta por direitos humanos, a gente luta por dignidade da pessoa, sabe? Por qualidade de vida, coisas que a gente não tem, né? E aí a gente luta por isso, mas não só por nós, por todas as pessoas. Por isso que é muito importante a gente ter essa representatividade, alguém que não vai se calar, que não vai se omitir, que não vai se corromper, que vai estar ali atuando para direcionar os trabalhos para a raiz do problema, né? Como é que a gente faz para que isso não ocorra mais com essas pessoas e com nenhuma outra pessoa, né? Quem já sentiu a dor sabe o quanto é horrível passar pela dor. Quem já sentiu fome sabe o quanto é horrível passar pela fome, né? Então, é essa empatia que eu estou falando para você, de olhar para as pessoas em um todo, para a nossa sociedade, com esse olhar mais humanitário. São seres humanos e que merece ter uma qualidade de vida, e que merece ter uma resposta do nosso município, e que merece ser atendido com qualidade nessa máquina pública que é São José dos Campos, né? Que é uma cidade gigantesca, potente, mas que falha em alguns quesitos, né? Então, por isso que há a importância de ter essa representatividade de alguém que vai olhar para a periferia, que vai olhar para as pessoas com deficiência, para a violência de gênero. O enfrentamento à violência de gênero em São José é para ontem, o enfrentamento contra as mulheres e meninas que só vem crescendo no nosso município, essas violências, e a gente não tem nem sequer uma delegacia da mulher 24 horas aqui na nossa cidade, uma DDM que atende essas mulheres 24 horas, e não é qualquer atendimento, é um atendimento humano, digno, com qualidade, que vai olhar para aquela mulher com um olhar respeitoso, empático, que não vai apontar, que não vai acusar, né? Então, isso faz toda a diferença. Então, vem crescendo muito a violência no transporte público, vem crescendo muito a violência dentro dos shopping centers, os abusos sexuais. Então, é urgente que a gente vá enfrentar toda essa violência, alguém que vai enfrentar essa violência, alguém que vai enfrentar e ser voz para a comunidade, para a periferia, para os jovens, né? Porque como que o jovem tem qualidade de vida na nossa cidade, né? Se você não tem dinheiro, o que você faz em São José dos Campos, né? Porque é muito fácil quando você tem dinheiro e aí você tem acesso a shopping centers, né? A lugares incríveis, mas quando você não tem dinheiro, você não tem qualidade de vida na nossa cidade, e os jovens principalmente. E é aí que está o aumento das chamadas fluxo nas comunidades, porque é quando esses jovens se organizam e se juntam para poder beber alguma coisa, escutar uma música, e aí acaba parando na mão de traficantes, e aí essas festas é arregadas de drogas ilícitas, né? E aí o poder público acaba perdendo esses jovens, sendo que era para que ter projetos voltados para essa parcela da população, para esses jovens, para eles terem um lugar para ir com segurança, para poder ter um lazer, né, e entretenimento aqui na nossa cidade, para quem não tem dinheiro, né, isso é muito importante. Então, olhar para essas minorias, olhar para essas pautas, para as mães atípicas, o que essas mães de crianças autistas estão passando nas escolas é surreal, sabe, é a mesma coisa que uma adolescente LGBT está passando nas escolas, né? Muita violência, muito abuso, violência vindo da sala dos professores, da onde que era para estar vindo o acolhimento, o amparo, o respeito, sabe? E não está acontecendo, né? Então é urgente, é sobre a vida, é sobre os nossos, é sobre olhar para essas pessoas e enxergá-las, né? Enquanto seres importantes, né? Você é importante para a gente, você é importante, toda a vida importa, né? E é isso que a gente tem que pensar, independentemente de religião, independentemente de orientação sexual, de identidade de gênero, todas as pessoas que estão dentro
a Câmara Municipal tinha que enxergar as pessoas enquanto seres humanos, enquanto pessoas, né, e que todas as pessoas importam, todas as vidas importam, né, e a gente precisa olhar para o problema, enxergar a raiz do problema e atuar, criar projetos de lei que vai trazer melhor qualidade de vida, não só para a população LGBTQIA+, mas para toda a nossa sociedade aí, que vem gritando por socorro há muito tempo. Eu falo da Zona Norte, eu sou nascida e criada em São José dos Campos. Eu toda a vida fui assistida pelo CRAS, né, então a gente tem um sistema único de serviço social maravilhoso aqui no nosso município, mas que também precisa de algumas melhorias, e por isso a importância do diálogo com a população, né, pastoral da criança, e aí eu fui adolescente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, sempre estudei em escola pública, então eu passei por todos os equipamentos, eu sou uma cria de São José, da Zona Norte, e eu cresci vendo a região norte sendo abandonada pela prefeitura, pelo município, sendo que Santana é o primeiro bairro da cidade, sabe? E tem ruas em Santana que nunca sequer conheceu o asfalto. O primeiro bairro de São José tem rua que não é asfaltada, que é daquelas pedrinhas lá de paralelepípedo, que os moradores há anos sonham com um asfalto ali, e a gente viu sendo gasto mais de R$1 bilhão em asfalto, da onde foi tirado o asfalto bom para colocar de novo, sabe? Então eu cresci vendo a região onde eu moro sendo abandonada, e ainda né, e ainda é abandonada. Então, cresci nos equipamentos públicos, passei o que os jovens de periferia passam no nosso município, passei o que os jovens LGBTs passam dentro do nosso município, e eu sei exatamente o que a gente deve fazer, né, o que a gente deve trabalhar, porque é possível, a gente deve sim sonhar com uma cidade que seja bom para todo mundo, né, que como eu costumo dizer, só vai ser bom quando for bom para todo mundo, né, as pessoas trans que são munícipes de São José não estão tendo acesso à saúde, estão indo para São Paulo, porque estão encaminhando para São Paulo, mas aí chega lá em São Paulo, com um comprovante de residência de São José, eles falam assim, não, você tem que ser atendida lá na sua cidade, você não mora lá? E aí a pessoa volta para São José sem atendimento médico, para fazer a questão da hormonoterapia, para todo o processo transexualizador no SUS, o atendimento de pessoas trans, já existe a portaria há muito tempo, e o nosso município ainda não aderiu. A Caçapava tem, Jacareí tem, os nossos vizinhos têm, né, municípios menores, municípios que têm uma aquisição financeira menor, estão com um ambulatório, estão atendendo pessoas trans no SUS, e São José dos Campos ainda não, sabe? Então, por que essa cidade não está atendendo essas pessoas se a gente tem demanda, a gente tem moradores, né? Só na Associação Transbordamos são mais de 800 pessoas trans cadastradas, desde os 10 anos de idade até os 64 anos, que é a pessoa trans mais velha, né? E muitas das vezes essas pessoas não têm nem cadastro no SUAS, no CRAS, sabe? Então, quanto que existe uma lacuna entre essas pessoas e a política pública, entre essas pessoas e os serviços municipais, e a gente precisa derrubar esse muro e construir essa ponte, né? Quebrar paradigmas, quebrar estereótipos. Eu acho que já passou da hora, não cabe mais para São José dos Campos ser essa cidade cinza, a gente precisa colorir a nossa cidade, a gente precisa trazer a diversidade, jogar luz na diversidade, né? E poder fazer com que a nossa cidade seja uma cidade boa para todo mundo, uma cidade segura, porque São José é uma cidade misógina, racista, LGBTfóbica, mas isso é possível mudar, né? Quando a gente chega com a informação, a gente quebra com a ignorância, e eu costumo dizer que na maioria das vezes não é a intolerância, é a ignorância, porque as pessoas não têm contato com a nossa comunidade, elas não têm não buscam por essas informações,
Na maioria das vezes, as pessoas da nossa cidade não sabem o que é ser heterossexual, não sabem o que é ser cisgênero. Você chega numa pessoa e fala assim, você é cisgênero e heterossexual? A pessoa fala, eu não, tá amarrado. Sendo que a pessoa não sabe nem o que, sabe? Então, a falta de informação, a ignorância é muito grande. E aí, quando a gente quebra com essa ignorância, chega com a informação, a gente consegue uma transformação social, né? E a gente consegue sim construir uma cidade melhor para todas as pessoas. Eu acredito nesse impacto social, eu acredito nessa mudança, nessa transformação social, mas isso só é possível acontecer com a representatividade, quando todas as vozes foram ouvidas, porque todas as vidas importam. Por isso que a representatividade importa. Precisa ter mais representatividade de mulheres na Câmara Municipal de São José, precisa mais representatividade de pessoas pretas de periferia na Câmara de São José, precisa de mais representatividade de pessoas LGBTs, de pessoas com deficiência, para que todas as vozes possam ser ouvidas e, de fato, a gente possa construir uma sociedade melhor para todas as pessoas. Certo. E, Brunielli, né, continuando aqui, né, você tocou num assunto, né, interessante, né, porque eu gostaria que você comentasse, né, porque enquanto, né, vereadores, né, e aqui não tenho problema nenhum de citar o nome, o Tomás Henrique propõe esses projetos aí de, né, pautas, né, morais, né, ou, né, imorais, se quiser chamar, a cidade está abandonada, né? Você falou da Zona Norte, mas, por exemplo, eu acompanho a situação da Zona Leste de alguns bairros, né? E a situação lá é crítica, né? Enquanto isso, fica, né, discutindo, né, essas pautas, né? Então, eu gostaria que você dialogasse um pouco com isso. Sim, então, e que nem eu falei, essas pessoas utilizam desse espaço para gerar pânico moral, para começar a entrar em umas pautas que não tá na mão deles. Eu acho que, por exemplo, a questão do esporte, quem deveria definir essa questão do esporte são as federações esportivas, né? O conselho lá das Olimpíadas. Existe uma galera que estudou para isso, sabe, para estar ali definindo quem vai competir, quem não vai competir, e isso não deveria ser debatido dentro da Câmara Municipal, enquanto N situações está acontecendo no nosso município e está abandonada, né, muitas coisas na nossa cidade estão abandonadas, a gente vê aí o sucateamento que foi aí a coleta de lixo na nossa cidade, a questão que aconteceu com as empresas das UBS, das UPAs, né, da recepção das empresas, muitas coisas acontecendo na nossa cidade e só está acontecendo porque não tem ninguém fiscalizando. Aquela Câmara está brincando de reizinho, mandou. O Anderson falou, a terra parou. Você está entendendo? E aí é ele que manda, é ele que sabe, todo mundo assina embaixo, poucas pessoas que batem de frente, e aí ninguém fiscalizou nada, e aí deu no que deu aí, toda esse transtorno para a população e essa má qualidade de vida e essa má gestão que a gente está tendo aqui no nosso município, né? Então, existem pautas que são mais prioridade do que se pode ou se não pode mulheres trans estar no esporte, sabe? Existem pautas com muito mais prioridade do que se uma pessoa trans pode usar o uniforme a qual ela se identifica na escola, sabe? Então, são coisas que eles fazem para atacar uma parcela da população, mas aí fica de lado, eles acabam deixando de lado o real problema, sabe, eles acabam deixando de lado a real necessidade dos nossos munícipes aqui em São José dos Campos, né, porque tem uma galera que não tem qualidade de vida aqui em São José. Se você andar para as pontas dos bairros mais afastados aqui em São José, você vai falar assim, meu, não é a mesma cidade, eu tô na mesma cidade, porque eles vendem uma São José tão linda, tão rica, e isso e aquilo, ponte estaiada, é a cidade do avião, é o polo industrial, polo tecnológico, mas aí você vai nas pontes, você fala assim, isso aqui é São José dos Campos, né, quanto desprezo com essas pessoas, elas são menos munícipes do que as outras pessoas que estão no centro, elas pagam menos imposto do que as pessoas que estão no centro, porque esse abandono,
dessas pessoas, porque esse abandono desses lugares, desses bairros, são menos seres humanos, né? Então, a gente tem uma Câmara Municipal que foca em assuntos polêmicos de internet, porque isso vai dar like, porque isso vai trazer visualização, mas isso não vai trazer qualidade de vida para os munícipes da nossa cidade. E eles estão deixando passar muitas coisas aqui em São José dos Campos, né? Desde 2020 estão tentando aí, ó, uma nova empresa de ônibus para a cidade. A gente está em 2024, você entendeu? E aí os munícipes sofrendo com o ônibus superlotado. A tarifa de São José é uma tarifa caríssima do transporte público. Ônibus lotado, mulheres sendo abusadas dentro dos ônibus, ninguém sabe o que fazer. Ônibus que quebra, horário que é horrível, na pouca frota na rua, sabe? E aí criam uma linha verde lá, que pouquíssimas pessoas utilizam aquilo, sabe, aqueles ônibus, e que não dialogou com a necessidade do município aquilo não foi perguntado para a população se aquilo de fato ia melhorar a vida delas, né, porque os pontos de parada da linha verde são horríveis, né, são distantes, né, então não foi planejado de acordo com a necessidade das pessoas. O que acontece nessa cidade é isso, é fazer política longe das pessoas. A gente precisa aproximar as pessoas das políticas, é preciso ouvir os munícipes, é preciso ouvir a nossa sociedade, é preciso ouvir a periferia, é preciso ouvir as mulheres, a nossa comunidade LGBTQIA+, as pessoas com deficiências, para que a gente possa trazer projetos que vai, de fato, trazer melhoria para a nossa cidade e que vai trazer qualidade de vida para essas pessoas, né? Então, a gente precisa olhar para o que é um problema real, de fato, dentro da nossa sociedade, e não ficar lutando por pautas de internet para ganhar like e visualização, né? Ninguém ali ganha para ficar atacando uma certa parcela da sociedade, ninguém ali ganha para ficar atacando quem está em outro partido, ninguém ali ganha para ficar atacando as minorias, né? Aí é muito fácil eu ligar uma câmera no meu celular e ficar só falando, eu sou contra, não sei o quê, tá errado, mas você fez o quê? Na onde você estava que você não fiscalizou, que você deixou chegar até esse ponto? Estava fazendo o quê, então? Sabe? E aí é muito a briguinha, é muito esse embate político que eles geram dentro da rede social para poder ganhar like, para poder separar ainda mais pessoas, gerar pânico moral nas pessoas, para eles depois se vender como o salvador da pátria, sabe? Como o super-herói. Não se preocupa com isso, porque eu tô chegando aí para colocar um basta, sabe? E aí que eles vendem a imagem de um super-herói, de alguém que vai, né, depois desse pânico moral que é pregado, né? Então, eu acho que a gente tem, sim, uma Câmara Municipal que olha para umas coisas que eu acho que não tinha necessidade de perder tempo com tal temas, sendo que tem outras e outras prioridades dentro do nosso município, tá? Eu fiquei com dengue, e eu tive dengue nessa onda de dengue que aqui passou, e eu fui para o dengário, sabe, que é uma coisa, tava surreal aquilo, foi num parque industrial, que desumano, tava todo mundo de pé, tinha algumas cadeirinhas só para sentar, só sentava quem estava se medicando, as pessoas passando mal, idosos, crianças, todo mundo no mesmo espaço, passando gente em maca, fizeram o dengário bem na entrada da emergência, então toda a ambulância que chegava, passava no meio de todo mundo, sabe, passou maca com cadáver no meio de todo mundo, você entendeu? Então, assim, tava surreal aquilo, daí eu fiquei horas e mais horas lá dentro, não fui medicada, me deram uma receita para mim poder pegar o medicamento no dia seguinte na UBS, tá? E aí eu fui no dia seguinte na UBS cedinho, não tinha soro, não tinha dipirona na UBS para pegar. Você entendeu? Então, eu fiquei horas e horas no médico, não fui medicada. No dia seguinte, fui na UBS para poder receber o medicamento e não tinha. Eu perguntei, vai chegar amanhã? Não tem previsão. E aí você faz o quê?
Você tem que se virar e comprar esse medicamento em uma farmácia, né? Mas depois de ter enfrentado toda aquela fila, ficado de pé, passando mal, com dor no corpo inteiro, querendo deitar, sai de lá sem ser medicado e ainda com uma receita para buscar em um lugar onde não tem, sabe? Então, existem problemas que estão acontecendo na nossa cidade que São José tem muita condição de fazer a diferença e de trazer para essa população uma condição de vida melhor, e a questão é, a gestão quer trazer qualidade de vida para essas pessoas, né? Eles querem que as pessoas mais pobres no nosso município sejam favorecidas, ou a gente tem uma política elitista, que está trabalhando para quem tem dinheiro, que está trabalhando para aquilo que é bonito, instagramável, se for lindo para postar no Instagram, eu vou, eu faço e eu aconteço, mas se for na periferia lá, na onde está passando esgoto a céu aberto, eu não quero participar, eu não quero nem chegar perto, né? Então, a gente tem uma política elitista que não dialoga com a ponta, que não dialoga com a sociedade, e é urgentemente que a gente olha para esses problemas e atua, de fato, na raiz do problema, para que essas pessoas não enfrentem isso mais aqui dentro do nosso município. Então, com certeza, essa Câmara Municipal debate, fica batendo na tecla de assuntos polêmicos, que não vai trazer qualidade de vida aqui para os munícipes de São José, mas que vai trazer visualização e like para eles no YouTube, no Facebook, no Instagram, e é isso que eles querem, né? Perfeito. E, Brunelli, falar um pouco aí da questão da saúde, né? O que uma mulher trans, um homem trans, tem que enfrentar, né, quando vai no sistema público de saúde aqui em São José, né? Quais são as dificuldades, o que tem, o que não tem, né? Gostaria que você relatasse. Sim, primeiro que o processo transexualizador no SUS não existe aqui em São José dos Campos, que é a portaria, né, do SUS para atender essa parcela da população, né? Segundo que a gente tem as unidades básicas de saúde, 80% dos problemas de saúde tinha que ser resolvido na unidade básica, né, nas UBSs, e não é essa a realidade, né? A gente vai para as UBSs, tem relatos de pessoas trans que chegam com garganta inflamada e eles encaminham para o CRMI da cidade, como se essas pessoas tivessem doença sexualmente transmissível, né? Como se tivesse essas infecções sexualmente transmissíveis. Então, encaminham para o CRMI. Há muitos anos, quando essas pessoas entram dentro de um posto de saúde, eles encaminham para o CRMI, né? E aí chega lá no CRMI, os profissionais de lá não sabem nem o que fazer, porque não é uma inflamação de garganta, não é lá. Você entendeu? E aí, uma hormonoterapia não é no CRMI, né? Então, quando a gente consegue agendar um médico também, né? Porque, por exemplo, eu tenho a minha retificação de nome, então os meus documentos são todos lá, sexo feminino. A minha certidão de nascimento é Bruniele Lemos, bonitinho, sexo feminino. Então, todos os meus documentos são com sexo feminino, né? E aí, vamos supor que dê em mim um câncer de próstata, um exemplo, tá? Que vamos supor em mim que dê um câncer de próstata. Como é que eu vou agendar esse atendimento? Sendo que o sistema não permite que isso seja agendado para alguém do sexo feminino. E no cadastro tá lá que o meu sexo é feminino, né? Imagina, então, um homem trans. Que foi retificado, que está lá nos seus documentos que ele é homem, mas ele precisa passar no ginecologista, ele precisa fazer acompanhamento de colo de útero, né, mamografia, e aí como é que a gente vai agendar para esse homem trans um serviço, né, um atendimento que o sistema diz que é só para quem é do gênero feminino? Sabe? Então, como é que eu agendo para esse menino, esse ginecologista? Como é que eu agendo esse Papa Nicolau, essa mamografia, né? E se esse menino trans engravidar, quem vai atender? Como é que ele vai fazer todo o pré-natal enquanto alguém do gênero masculino? Porque está em todos os documentos dele que ele é do sexo masculino, sabe? E aí, como é que faz, né? Então, a gente já tem um sistema que é excludente,
né, que separa o que é para homem e o que é para mulher, né? Então, esse especialista é para mulher, esse especialista é para homem, né? E eles ingessam na genitária, né? Isso. E aí, se essa pessoa for uma pessoa trans e transicionar, fazer a retificação de nome e gênero, ela perde esse acesso, né? Então, e quando a pessoa não é retificada, ela tem que ficar lutando para ser respeitada enquanto uma pessoa trans e para respeitarem o seu nome social. Então, por exemplo, você chega na recepção do hospital, aí você dá seu RG e fala, olha, não é João, é Maria. Então, quando chamar, por favor, chama Maria, né? E aí você avisa lá o seu nome social. E aí chama na televisão João. E aí você toda sem graça entra e vai lá na triagem, né? Aí quando chega na triagem, você avisa a enfermeira, olha, não é João, é Maria, né? E a enfermeira, ai, desculpe e tal. Aí quando chama para o consultório médico, chama João. Aí você chega no consultório e fala assim, não é João, é Maria. Aí tá bom. Aí quando chama na enfermaria para medicação, chama João. Aí você fala, não é João, é Maria. Então, a portaria do nome social existe há mais de 14 anos, né? Não é uma coisa que começou ontem, e a gente ainda tem que lutar muito para ter o nosso nome social respeitado, né? Então, resumindo para você, pessoas trans têm acesso à saúde no Google. Elas pesquisam no Google, vai na farmácia, compra o medicamento e se auto-aplica, e se automedica, sabe? Pesquisa no Google, no YouTube, como aplicar uma injeção, e elas mesmas se aplicam. Pesquisa, então, assim, a automedicação descontrolada para hormonioterapia, para qualquer problema de saúde de pessoas trans, é a realidade, sabe? E aí, depois, o custo disso para o município fica muito mais alto depois dessa mulher trans com trombose, com AVC, com N questões que essa automedicação vai trazer para o organismo dela, porque ela vai ter uma transformação corporal, mas isso também vai trazer muitos malefícios por não ter um acompanhamento médico, né? E depois o custo disso fica muito mais alto para o próprio município depois ter que fazer N procedimentos cirúrgicos lá no Hospital da Vila Industrial ou qualquer hospital que seja, sabe? Então, é por isso que é muito importante a gente ter essas pessoas sendo assistidas e sendo atendidas nas questões da saúde, né? Porque essas pessoas não têm. Em 2019, a gente conseguiu aprovar na Conferência Municipal de Saúde o ambulatório trans aqui em São José dos Campos, que não saiu do papel, sabe? Que não saiu do papel. Eu cheguei a fazer reunião com a Margarete, com a secretária de saúde, sabe? Olhando no olho da Margarete, levando a demanda, falando, olha o tanto de pessoas trans que tem na nossa cidade. E para você entender, o ambulatório trans não é um espaço, um prédio só para as pessoas trans, não. O ambulatório trans é uma equipe multidisciplinar que fez um cursinho lá, né, que esse curso pode ser feito até online, porque quando a pessoa se forma em medicina, ela se forma em medicina, ela aprende a lidar com o corpo humano, e o corpo de uma pessoa trans é o corpo humano, meu corpo não eu não sou um ET, né, então se o médico falar que não sabe lidar com o meu corpo, como assim ele não sabe uma hormonioterapia? Então o cursinho que é feito é mais um cursinho de recorte, né, de letramento, de aprender a respeitar a identidade de gênero, orientação sexual e qual a portaria que deve seguir nessas questões de hormonioterapia. Então, é uma equipe multidisciplinar, são pessoas que vão atender, né? Então, quando a gente fez reunião com a Margarete, dentro do nosso sistema de saúde aqui de São José dos Campos, já tinha médicos dispostos a atender, médico com residência e família e tudo mais. E aí, quem disse que saiu do papel o ambulatório trans? Né? Dinheiro para isso a cidade tem. E detalhe, o Estado manda o medicamento. Se você criar essa equipe multidisciplinar, aí você vai ter um CNES. Com esse CNES, você consegue fazer com que o Estado mande recurso para você trabalhar, né? Ou seja, a cidade já tem os profissionais, basta capacitar, abrir o CNES e ter esse atendimento. Não tem por conta de falta de vontade política, não tem porque não querem fazer, porque dinheiro e recurso tem,
sabe? Não tem por puro preconceito, não existe outra palavra a não ser essa. Enquanto a gente não sabia quantas pessoas trans tinha em São José, enquanto essas pessoas eram invisíveis, porque nem o IBGE faz esse levantamento. A Associação Transbordamos fez através do cadastro de pessoas trans. São mais de 800 pessoas trans na nossa cidade que são cadastradas na Associação Transbordamos e que seriam usuários desse equipamento e que não estão sendo assistidos dentro da saúde por conta de falta de vontade política. Não faz porque não querem fazer, sabe? Inclusive, a gente conseguiu até uma médica que ia atender gratuitamente via telemedicina. O município só ia ter que arcar com os exames de sangue, né? Que é os exames médicos que pede, aquela bateria de exames que faz a coleta do sangue, né? E faz os exames. A única coisa que o município ia ter que fornecer era os exames. A gente pedimos para a Secretaria de Saúde também esses exames que podiam ser coletados no próprio CRMI, que já é onde as galera já são encaminhadas mesmo, né, pelos equipamentos de saúde aqui de São José. Nunca responderam o nosso e-mail, ia passando de mão em mão, fala com não sei quem, manda para não sei quem, sabe, e nem exame de sangue a gente conseguiu que esse município cedesse para essas pessoas, né? Então, assim, não fazem porque não querem fazer. E a saúde de São José dos Campos não atende essa parcela da população. A gente estamos sem atendimento de saúde. As pessoas trans atendimento de saúde no Google, elas pesquisam, elas fazem automedicação, e é isso que está acontecendo na nossa cidade. E isso está trazendo muitos problemas de saúde, e tanto física quanto psicológica para essas pessoas. A gente vê muitos jovens cometendo suicídio, tentando suicídio, justamente por não ver esperança, por não ter um espaço nessa cidade para chamar de nós, por não ser representado, porque você não tem nem segurança dentro de uma escola, você não tem acesso à saúde, você não tem acesso, você é proibido de participar de esporte, você não tem acesso a lazer e entretenimento, enfim, existe, né? Nós existimos, então essa sensação de não pertencimento, porque nada nessa cidade é feito e pensado nessas pessoas. Certo. E para a gente encaminhar para o fim da nossa entrevista aqui, Brunielli, gostaria que você tocasse em dois assuntos que acho que são de extrema importância. Um é a questão da segurança, né, para a população trans aqui em São José dos Campos, e a outra é a questão do emprego. Sim, nossa, dois pontos muito importantes, né? Em 2023 foi a primeira vez que foi registrado um crime de homofobia em São José dos Campos, em 2023, o ano passado. E só foi registrado como crime de homofobia porque a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB aqui de São José dos Campos entrou aí na parada para dizer assim, não foi lesão corporal, foi crime de ódio, foi LGBTfobia, bater porque ele era uma drag queen, bateu porque era gay, você entendeu? E aí teve que voltar na delegacia, teve que abrir um novo boletim de ocorrência daí com crime de ódio, e isso porque deu mídia nesse caso, né? Até o Anderson Faria gravou vídeo falando que tinha tomado conhecimento do caso, que o secretário de segurança, o Bruno, já estava puxando as câmeras de segurança para identificar os autores, e aí, como eu falo, né? Deu polêmica, deu internet, deu like, tamo dentro. Né, é instagramável, tamo dentro. Esse foi o primeiro caso de homofobia registrado na cidade de São José dos Campos. O criminoso que bateu na drag, ele foi preso e foi condenado a 9 anos de prisão, né? Então esse foi um avanço muito significativo para nós da comunidade LGBT, porque até para registrar um boletim de ocorrência é difícil, porque existem delegados na nossa cidade que não concordam com a lei do crime de LGBTfobia, sabe? Que pessoas que acham que isso é mimimi, que isso é frescura, né? Sendo que a pessoa está ali para fazer e cumprir a lei, né? Então é muito difícil a gente ter
essa segurança aqui na cidade, né? Então, aconteceu um caso na rodoviária velha, né? Que uma mulher trans estava sendo expulsa do banheiro, e aí deu guarda municipal, e aí acabou que a guarda municipal não soube lidar com a situação, chegou a falar para a mulher trans assim, olha, se você entrar no banheiro das mulheres mais uma vez, eu vou te grampear, né, eu vou te prender. Então, como assim? É o direito dela. Se você jogar no Google, gente, se você pesquisar no Google qual banheiro a mulher trans deve usar, o próprio celular já vai responder. Segundo ao STF, mulheres trans, gente, se jogar no Google, isso é simples, né? Então, ele não soube lidar com essa situação. Então, devido a isso, aconteceu uma reunião com o secretário de segurança e ele viu aí a necessidade de se sentar com a guarda municipal para fazer esse letramento, né? Para dizer, então, como que é essa sigla LGBTQIAPN+, né, e quais são as novas leis, jurisprudências e decisões do STF em questões da comunidade LGBTQIA+, né, então aconteceu, né, a gente foi muito bem recebido lá na secretaria do Bruno, e aconteceu essa capacitação com a Guarda Municipal, que eu acredito que não poderia ter sido uma só, né, era um trabalho que tinha que continuar, né, porque é surreal, né, quando a gente chama a polícia, o que a gente espera é que a polícia fique do nosso lado, não que a polícia chega e enxerga a gente como criminosos, como marginais, como delinquentes, sabe? E aí a polícia fica do lado do agressor que estava querendo bater só por conta da minha identidade de gênero ou da minha orientação sexual, sendo que isso é um crime, você entendeu? Aí você fala assim, a gente está sofrendo um crime, a gente está sofrendo uma violência, a gente chama a polícia e a polícia comete mais violência ainda com a gente, né? Então, a segurança pública é um tema extremamente importante para a nossa comunidade, não só para as pessoas LGBTQIA+, mas para os jovens pretos de periferia que vêm sofrendo aí com esse abuso policial, que vem sofrendo com a opressão dentro das comunidades. Então, a gente precisa também olhar para esse tema de segurança pública, eu acho que a gente precisa humanizar. Eu acho que esse é o princípio, né? É a gente humanizar, né? Humanizar o atendimento, humanizar as recepções, humanizar esse acolhimento que tem, porque fica muito difícil, aí as pessoas não querem ir na delegacia, aí elas não querem prestar o boletim de ocorrência, porque elas sabem que não vai dar em nada, eles engavetam, eles não sabem o que fazer com o boletim de ocorrência e engavetam, tá? Teve um caso, né, que foi emblemático aqui em São José dos Campos, que foi um homem trans que foi brutalmente assassinado na nossa cidade, e que o criminoso entrou na delegacia, e ele falou que matou, ele falou por que matou, ele falou como que ele fez, ele contou na onde que ele enterrou, ele contou tudo, e saiu da porta da frente da delegacia dando risada, e a família assistindo o criminoso ali andando no bairro, passando, sorrindo, de bicicleta, de moto, sabe? Como que eles arquivam um crime com réu confesso? Foi arquivado, o Ministério Público arquivou, e aí depois com muita luta, resistência, protesto, protesto inclusive na porta do próprio Ministério Público, o processo foi desarquivado para o cara poder virar réu, você entendeu? Então, através dos movimentos sociais, né? Então, para você ver que um crime brutal como esse, de uma pessoa réu, confesso, e ele ainda na rua rindo, sabe? Agora que ele virou réu no crime. Então, assim, é muito complicado, é muito difícil para a gente, enquanto da comunidade LGBTQIA+, quando a gente sofre violência, violação de direitos, a gente conseguir registrar esse boletim de ocorrência, a gente conseguir levar adiante esse crime, né? Então, a pauta de segurança pública é uma pauta extremamente importante, muito cara para a gente da comunidade LGBTQIA+, né? E a questão do trabalho, a mesma coisa, né? A gente tem aqui em São José, Senac, Senai, a gente tem as universidades, a gente tem vários centros de formação em São José, de educação,
público, privado, falta as conexões. São José é um polo industrial gigantesco, é um grande polo industrial, existem muitas empresas aqui em São José, então é fazer conexões para que a gente possa abrir oportunidade no mercado de trabalho para a comunidade LGBTQIA+, para as mães solos, para as mulheres vítimas de violência doméstica, para as pessoas de periferia. Então, a gente tem que fazer conexões com essas empresas, fazer conexões com esses polos de formação, de educação, para a gente dar capacitação e abrir oportunidade no mercado de emprego. Não adianta a gente só querer abrir oportunidade no mercado de trabalho se a gente não pensar na educação e na capacitação dessas pessoas, né? Então, antes de a gente pensar, né, nesse mutirão de empregabilidade, vamos pensar na capacitação, em turma no Senai, em turma no Senac, em turma nas universidades, cota, dialogar, fazer conexão, para a gente conseguir derrubar muros, construir pontes, né, e poder abrir portas para essas pessoas, para que elas possam atuar em todas as esferas da nossa sociedade, né, e o lugar dessas pessoas é na onde elas querem estar. Não nos cabe mais a marginalização, a prostituição, as penitenciárias, a gente quer estar também em lugares confortáveis e lugares seguros, em lugares acolhedores, né, e a gente também quer ter um lugar para chamar de nosso dentro da sociedade. Então, São José é possível, né, a gente vê muitas pessoas que não são de São José dos Campos vindo para cá trabalhar, né, e a gente fala, quantas pessoas estão desempregadas aqui nessa cidade, e aí você vai olhar para esses desempregados, o que falta nesses desempregados é a capacitação, né, então vamos gerar capacitação para essa galera, vamos devolver para o mercado de trabalho, vamos, sabe, que nem eu falo, é humanizar, é ter empatia com as pessoas, é ver que as pessoas estão sofrendo, é ver que as pessoas estão lutando para ter um pouco de dignidade, para ter o mínimo possível, né, porque o nome do pagamento já fala, é o mínimo, é o salário mínimo, então as pessoas estão lutando para ter o mínimo, para ter o básico, né, e é cruel a gente ter essa máquina gigantesca industrial que é São José dos Campos e ter que vir gente de muito longe, porque não tem gente capacitada aqui na nossa cidade, então a gente precisa olhar para a capacitação, fazer essas conexões com essas grandes empresas para poder abrir mais oportunidades para as minorias e para essas pessoas dentro do mercado de trabalho. Então, maravilha. Então é isso aí. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a participação aí da Brunielle Lemos, né? Gostei, né, demais aí do nosso papo, né? Espero aí trazer a Brunielle outras vezes, né? Não como pré-candidata, mas para falar aí de tema da questão trans em São José, que é de extrema importância, né? E eu passo a palavra aí para a Brunielle fazer suas considerações finais. Sim, eu que agradeço imensamente esse espaço, essa oportunidade, né? Isso para mim é muito importante. Agradeço todo mundo que assistiu, que ouviu, ou que vai assistir, ou que vai ouvir, que ouviu e assistiu até aqui no finalzinho, né? Dizer que podem contar comigo, eu tenho Instagram, estou como Brunielle Lemos no Instagram, também tenho Facebook, pode pesquisar meu nome, né? Brunielle Lemos no Google, que vocês já vão me encontrar, porque a mãe aqui é a única. E agradeço demais pelo convite, Gui, conte sempre comigo, né, e eu estou à disposição de todos vocês, muito obrigada. Perfeito, então. Então, mais uma vez, agradecendo a Brunielle, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, né, peço aqui que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente esta entrevista, outras entrevistas que tem, né? A gente está, né, procurando entrevistar os pré-candidatos, seja de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, São Paulo, Rio de Janeiro, tentando aí fazer a maior cobertura, né, possível, embora a gente seja daqui de São José. E a gente tem outros vídeos também legais aí de acompanhar, né? E peço aí que siga a gente, né, no TikTok, nós estamos no Instagram também, nós estamos no Facebook e agora, né,
não tão agora assim, a gente entrou também para o Quai, né? Rede social aí, né? Vizinha aí do TikTok. E para além, para a gente finalizar aqui, né? Nós temos o Pix do Mesa de Debates. 385 007 028 00 CPF. Nós, do podcast Mesa de Debate, somos uma mídia independente. Não recebemos e nem queremos receber dinheiro, seja do Estado, e também, né, não recebemos dinheiro do capital privado. Então, assim, todo o nosso trabalho que a gente faz é um trabalho independente, né, com o nosso esforço, né, com, né, a nossa atuação, né. E a gente está numa época, né, para a gente finalizar aqui, de eleição, né, e a gente quer fazer, né, já aproveitar para anunciar aqui no final da live da Brunelli, fazer uma cobertura máxima possível, né? Claro que a gente não vai conseguir estar em outro estado, mas a gente quer, por exemplo, fazer cobertura das convenções em São Paulo. Então, a sua ajuda, né, do seu Pix, vai ajudar a gente, por exemplo, a fazer, né, cobertura das convenções, das atividades, né, em São Paulo, né, que vai ser bastante importante aqui para a nossa atuação, né, enquanto canal, né. Então, né, por hoje é só. Agradecer todo mundo, né. Hoje foi bastante trabalhoso, né, porque a gente teve 7 lives aí para fazer durante o dia todo, foi cansativo, mas foi um dia aí bastante produtivo. Então é isso aí, um forte abraço a todo mundo e fui!